Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ler a parte do livro que fala sobre os planos de Deus e os nossos. Ele diz assim: de acordo com a Bíblia, Deus planeja os nossos planos. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O escritor de Provérbios pressupõe que, embora façamos planos, eles apenas se encaixam nos planos maiores de Deus. De maneiras surpreendentes, muitos versículos bíblicos entrelaçam o livre-arbítrio à soberania divina. Em Gênesis 50, no capítulo 50, versículo 20, José explica como a maldade de seus irmãos em vendê-lo como escravo foi usada por Deus para um bem maior. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Notem que José afirma que eles agiram mal, planejaram lhe causar dano, um ato deliberado. Mas ele também afirma que o plano de Deus prevaleceu, e o Senhor usou os problemas e sofrimentos para a realização de seus bons propósitos. A versão do Novo Testamento das palavras de José se encontra em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Em Atos 2:23, capítulo 2, versículo 23, Pedro fala novamente que Jesus foi crucificado pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Mas mesmo assim, aqueles que o mataram foram culpados de injustiça e de ilegalidade. Em outras palavras, a morte de Jesus estava destinada a acontecer pela vontade de Deus. Era impossível que não acontecesse. Mas aqueles que o traíram e o mataram não foram obrigados a isso. Eles agiram de livre e espontânea vontade e foram totalmente responsáveis e culpados por suas decisões. Jesus une essas verdades em uma única frase. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai morrer segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Em Lucas, capítulo 22, versículo 22. O confronto entre Moisés e o faraó em Êxodo 7, versículo 14, é um dos exemplos mais extraordinários dessa perspectiva bíblica. Moisés pede continuamente que o faraó liberte os israelitas do cativeiro e declara que essa é a vontade de Deus. Por vários capítulos, nós lemos que o faraó endureceu, entre aspas, o coração de Deus, o coração do faraó, e obstinadamente se recusou a deixar o povo ir embora. Essa teimosia resultou em morte e tristeza incalculável para os egípcios. A história, todavia, é fascinante, pois conta que Deus endureceu o coração do faraó. Em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 3, no capítulo 9, versículo 12, no capítulo 10, versículo 1, no 11, versículo 10 e no 14, versículos 4 e 8. Quase o mesmo número de vezes que nos conta que o faraó também endureceu o próprio coração. Em Êxodo capítulo 8, versículo 15, no 32 também, o capítulo 9, versículo 34, no capítulo 10, versículo 3 e no 13, versículo 15. Afinal, foi Deus ou foi o faraó? A resposta bíblica é que foram os dois. Analisemos os pecados do patriarca Jacó, cuja história se conta no livro de Gênesis. Jacó enganou o pai e roubou do irmão. Por isso precisou fugir de casa e passar por muito sofrimento e injustiça em uma terra estranha. Mas foi ali que ele encontrou o amor de sua vida e teve filhos, dos quais Jesus foi descendente. É óbvio que o pecado não levou Jacó a um plano B para a sua vida. Tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus para ele e também para a salvação do mundo.
Mas isso quer dizer que Jacó não foi responsável por seu pecado? Sim, ele foi responsável pelo seu pecado. Ele sofreu as consequências da sua tolice? Sim, ele sofreu. Os atos. No fim, o conceito cristão da soberania de Deus é maravilhoso e prático. Ninguém pode afirmar que sabe exatamente como essas duas coisas, essas duas verdades se encaixam uma na outra. Contudo, mesmo em nossa experiência rotineira, temos noção de como direcionar as pessoas ao longo do caminho sem violar o seu livre-arbítrio. Bons líderes agem dessa forma, pelo menos em parte. Então, por que Deus, infinito, não seria capaz de fazer tal coisa com a mais absoluta perfeição? A soberania de Deus é misteriosa, mas não é contraditória. Nós somos então encorajados ao máximo a usar a sabedoria e nossa liberdade de escolha da melhor maneira possível, sabendo que Deus cobra isso de nós e sabendo que sofreremos as consequências da nossa tolice e da nossa maldade. Em contrapartida, a promessa absoluta é que não conseguiremos completamente estragar a nossa vida. Mesmo nossos fracassos e problemas serão usados para a glória de Deus e para o nosso benefício. Desconheço segurança mais reconfortante do que esta, exclamada pelo salmista no Salmo 57, versículo 2. Deus que executa tudo por mim. Deus que tudo executa por mim. De modo mais prático, temos absoluta certeza de que mesmo a calamidade e a perversidade, que não faziam parte do projeto original de Deus, como nós bem sabemos, estão sendo entrelaçadas num plano sábio e perfeito. Então, a promessa de Romanos 8, de que todas as coisas concorrem para o bem, é de uma segurança incomparável para os crentes. Fiquem bem. Deus abençoe a todos.